obedeceu a Deus, mas no livro do Apocalipse, a Bíblia vai nos dizer que antes mesmo da fundação do mundo, mediante a queda do homem, Deus já tinha sacrificado um cordeiro. E naquele dia, irmãos, a humanidade, ela passou agora a ser refém da morte. O homem que não foi criado para morrer, agora é refém da morte. Louvado seja o nome do Senhor, percebemos que o homem foi sentenciado, juntamente com a mulher, por ter pecado e desobedecido a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Deus levantou o homem, chamou para uma obra como Abraão, como Isaque, como Jacó, como Moisés, como Josué, como os reis, os profetas. Mas nenhum desses homens foram capazes de religar o homem a Deus. Aleluia. Deus levantou os profetas anunciando o seu filho que viria. Isaías ficou conhecido por ser o profeta messiânico, por ter anunciado, falado muitas vezes a respeito do Messias prometido. Deus, ele se silencia por um período de tempo, depois ele decide fazer tudo aquilo que ele já tinha prometido lá no Éden, porque ele disse à serpente: da semente da mulher, eu vou levantar um, que vai pisar na cabeça da serpente, e a serpente morderá o seu calcanhar. Deus escolhe Maria para ser a portadora do projeto e da promessa. Não foi fácil, mas ela deu seguimento na terra, tudo aquilo que foi lhe incumbido. Agora nasce Jesus, filho de uma virgem, com seus 2 anos. Herodes procura lhe matar. Deus manda José e Maria descer para o Egito, para que se cumprisse uma profecia: chamei o meu filho do Egito. E Deus, cumprindo tudo aquilo de acordo com o seu tempo, aquilo que tinha prometido a fazer na vida do homem. Jesus, com seus 30 anos, ele vai a João Batista para ser batizado. Mas como pode um homem que não tinha pecado ser batizado nas águas? Porém, simbolicamente, Jesus já estava pregando a mensagem dizendo que ele ia ser morto, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria dos mortos. João, ele era o precursor que estava falando da vinda do Messias. Ele era a voz do que clama no deserto: preparem os vossos caminhos, o machado já está na raiz das árvores. Raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira do Senhor. E João, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo-vos com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E as promessas se cumprindo. O primeiro milagre de Jesus, João descreve no seu capítulo 2, quando Jesus vai para as bodas de Caná e transforma água em vinho. Esse Jesus que eu vos prego foi o Jesus que multiplicou o pão, que multiplicou o peixe, que transformou água em vinho, que deu visão aos cegos, que fez os surdos ouvirem. Mas
no capítulo 3 do livro de João, um dos mais belos versículos da Bíblia, e que até mesmo aqueles que não professam a mesma fé que a nossa sabem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça. João não encontrou uma palavra no seu vocabulário, nem mesmo no seu dicionário, que conseguisse encontrar um limite para o amor de Deus para com a humanidade. Aí Paulo, já escrevendo aos Romanos, Paulo diz assim: e Deus provou o seu amor para conosco, dando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você pensar em amor, não pense no amor dos homens, que se acabam. Pense no amor de Deus, que não encontramos limites nem fronteiras, nem raça, nem etnias, nem cor de pele, nem status sociais. O amor de Deus, ele se sobrepôs sobre todas as barreiras, quebrou todas as fronteiras e paradigmas humanos. Aleluia, e esse amor nos alcançou por intermédio de Cristo Jesus. Aí João continua escrevendo dizendo: e Deus lhe deu o poder. Para quem? Para aqueles que receberam a Cristo. E agora nós fomos chamados e reconciliados a Deus, não mais como escravos do pecado, mas como os filhos de Deus. Aleluia! Tudo isso por intermédio de Cristo. Deus nos adotou como filho, irmão. Noutra hora o nosso estado de pecado, nosso estado deplorável, aleluia, mas a Bíblia nos diz que quando Cristo, ainda no Getsemane, quando ele foi preso, que passou aquele momento de angústia, os seus poros dilataram, saíram do seu corpo gotas de sangue, aleluia. Satanás quis matar Jesus no Getsemane. Jesus entra em diálogo com o Pai, pedindo ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Que cálice era este? Era o cálice da ira de Deus. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Jesus, naquele momento, ele estava tomando o cálice da minha mão, ele estava tomando o cálice da mão dos pastores, ele estava tomando o cálice do povo da cidade de Ocara, do povo de Croatá. Jesus estava dizendo: vocês não vão passar por o que eu vou passar, porque eu vou passar por vocês. Aleluia! Era o Filho enfrentando a ira do Pai. Imagine, irmão, o único Filho do Deus Altíssimo tendo que enfrentar a ira do Pai. Aí o profeta Isaías, no capítulo de número 53, vem declarando em detalhes toda a atitude de Deus para com o Filho. E ele começa dizendo: a quem se estendeu o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se estendeu o braço do Senhor? Porque foi subindo como a raiz de uma terra seca. Nós não via nele formosura, ou as pessoas viravam o rosto para não olhar para ele. Não era porque Jesus, irmão, era um homem feio de forma alguma. Era porque o estado de Jesus era deplorável diante do martírio que ele passou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Isaías vai dizer assim: e ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e como a ovelha muda ele não abriu a sua boca. Aí Isaías continua dizendo: e agradou a Deus moê-lo